Muito obrigado pela audiência, meu caro ouvinte, meu caro telespectador. E amanhã vamos ter o primeiro jogo pelas semifinais da Copa do Brasil. Vamos ter aí Fluminense e Corinthians no Maracanã às 7h30 da noite e às 9h30 com transmissão da Rede Globo teremos o jogo entre São Paulo e Flamengo. Vamos falar especificamente de Fluminense e Corinthians. Você que está aí do outro lado, sabe quantos jogos como visitante o Corinthians venceu nessa Copa do Brasil? Você sabe? O Corinthians entrou na terceira fase da Copa do Brasil. Sabe quantos jogos ele venceu até agora como visitante? Nenhum. Na terceira fase da Copa do Brasil, o Corinthians enfrentou a Portuguesa do Rio de Janeiro e empatou em 1-1 e venceu o segundo jogo lá no Itaquerão por 2-0. Uma outra notícia positiva para o lado da torcida do Fluminense, aliás, são duas. O volante André, que estava com febre, não treinou segunda-feira, treinou hoje, terça-feira, e provavelmente não tem nenhum problema com ele, vai para o jogo e tá tudo certo com o melhor volante do Brasil. Uma outra notícia excelente para a torcida do Tricolor, além dessa que eu já acabei de dar, que o Corinthians não venceu nenhum jogo como visitante na Copa do Brasil, é que o meio-campista Giuliano está fora do jogo. Ele não vai jogar, ainda não foi informado por qual motivo que ele não vai poder atuar, mas ele não está na lista de relacionados e amanhã, 1 hora antes do jogo, o Corinthians vai divulgar porque o meio-campista e um dos principais jogadores do elenco não vai poder atuar amanhã nesse primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. Agora vamos falar de um placar perfeito para o Fluminense meio que garantir a sua classificação para a grande final da Copa do Brasil. Um 2-0 seria um resultado excelente, porque seriam 2 gols de diferença. Mas eles perderam 2-0 para o Atlético Goianiense e conseguiram revertir para 4-1. Só tem um detalhe, o Fluminense não é o Atlético Goianiense. Outro detalhe, o Atlético Goianiense estava super desfalcado no jogo em Itaquera. A equipe do Dragão teve 2 desfalques e entre eles eu destaco um. Foi o atacante Churinho, que jogou no Grêmio. Ele não pôde atuar pela equipe do Atlético Goianiense porque já havia jogado por outro clube na Copa do Brasil. Só para você ter um detalhe, só para você ter uma ideia, esse Churinho para o Atlético Goianiense é o mesmo que o John Arias para o Fluminense. Então você pode ver o tamanho do desfalque que o Furacão teve lá em Itaquera. Um outro fator determinante para essa vitória avassaladora da equipe do Corinthians contra o Atlético Goianiense lá em Itaquera tem o fator torcida, mas se você parar para observar, essa não foi a primeira vez que o Atlético Goianiense sofreu uma goleada nesta temporada. No Campeonato Brasileiro mesmo, a equipe já foi goleada pelo Flamengo 4-1 e pelo Atlético Paranaense também por 4-1. Ou seja, a defesa do Atlético Goianiense como visitante não é lá grande coisa. Então não pode colocar isso na conta, dizer que o Corinthians fez um jogaço a ponto de o Fluminense ficar temeroso nesse primeiro jogo. Tem mais um detalhe que você precisa saber sobre essa equipe do Vitor Pereira e por que o Fluminense deve ficar confiante para o jogo de amanhã. O aproveitamento do Vitor Pereira como visitante é horrível. Sabe qual foi a última vitória do Corinthians como visitante? Foi uma vitória contra o Atlético Mineiro, lá no Mineirão. Ah, Jonas, mas venceu o Atlético Mineiro, e aí? Vamos lembrar que o Atlético Mineiro não está numa excelente fase. Pega o Atlético Mineiro de 2021 e pega o Atlético Mineiro de 2022. São os mesmos jogadores, porém em fases completamente diferentes. E quer que eu te prove isso?
recentemente agora, no sábado mesmo, esse Atlético Mineiro perdeu para o Goiás por 1-0 em casa. Se fosse lá em Goiânia até poderia se justificar, mas eles perderam para o Goiás em casa, diante de sua torcida. O Hulk até foi vaiado por parte da torcida. Então, esse jogo de Corinthians e Atlético Mineiro não é um jogo que você pode pegar assim e dizer, olha, o Fluminense tem que ter cuidado, porque o Corinthians venceu o Atlético Mineiro. Um outro detalhe importantíssimo para a equipe, para a torcida do Fluminense, é que o aproveitamento do técnico Fernando Diniz no Maracanã tem sido muito excelente. Sabe qual foi a última derrota do Fluminense no Maracanã? Você se lembra? Foi contra o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense de novo na parada. Vejam só. Naquela ocasião, o Fluminense teve um jogador expulso no primeiro tempo e acabou jogando com um a menos e acabou sucumbindo diante da equipe do Atlético Goianiense, perdendo aquele jogo lá pelo Brasileirão por 2-0. Foi a última derrota do Fluminense jogando nos seus domínios. Desde então, a equipe tem feito inúmeros jogos, tem convencido. O último resultado agora no Maracanã foi uma goleada, uma sonora goleada por 5-2 diante do Curitiba. E um resultado assim que poderia ter sido negativo foi o empate com Fortaleza em 2-2, mas, no entanto, a equipe, esse empate valeu a classificação para essa semifinal, fazendo assim com que o Tricolor ganhasse aí mais 8 milhões em premiações da Copa do Brasil. Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho.